Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32, texto que já foi lido aqui no início, para que a gente possa relê-lo, para que a gente possa meditar nele, para que a gente possa juntos ver o que Deus quer nos falar, quer nos ensinar através da sua palavra. A gente tem estudado essa carta e a gente tem visto muitas coisas, tem visto que esse povo passaram por perseguições e muitos estão querendo desistir da caminhada, sair da caminhada. E o autor de Hebreus exorta, chama atenção, ensina, ajuda, incentiva para que eles viessem a continuar na presença do Senhor. Então, vamos fazer uma segunda leitura. Diz assim a palavra de Deus, versículo 32 de Hebreus capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir-vos mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder ele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, na fé, para a conservação da alma. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Jesus, queremos te agradecer, Deus, por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos meditarmos na tua palavra. Peço, Senhor, que nos ajude a abrir os nossos corações e mentes para entender os teus ensinos, para entender, ó Deus, o teu falar conosco. Seja conosco, ó Deus, de Jesus, pois é nele. Eu te agradeço hoje eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, como eu já disse, hoje é mais um dia que nós vamos continuar o estudo da carta de Hebreus, aqui no capítulo 10. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 10. E na semana passada nós vimos que o autor da carta, ele fez exortações e mostrou o perigo da apostasia. O quanto era perigoso sair da presença de Deus, o quanto era perigoso desistir. E ele começou a exortação a partir do versículo 26, ele começou dizendo que não se deveria deliberadamente viver em pecado depois de ter recebido, depois de ter conhecido a plena realidade da verdade de Jesus. Ele vem falando desse assunto, ele começa falando isso. E por quê? Porque aqueles que fazem isso, que pecavam, que continuam pecando depois de ter conhecido Jesus, não há mais sacrifício para perdão de pecados, não existe mais. O que eu iria esperar dessas pessoas que estavam vivendo assim, nada mais é do que juízo e fogo vingador, vindo de Deus. Era o que esperava eles, né? Para aqueles que apostatavam na fé, para aqueles que saíam da presença de Deus, porque essas mesmas pessoas se tornavam adversários de Deus. E se tornavam adversários porque eles pisavam o Filho de Deus, pisaram o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança e ultrajaram o Espírito da graça. Então essa é a questão que ele vem falando nessa parte do versículo 26 ao versículo 31, nós vimos na semana passada. E mais ainda, ele fala que a vingança pertence àquele que o povo conhecia,
ou seja, pertencia a Deus, porque Deus viria e iria julgar todo o povo. Aí ele faz uma conclusão que realmente é muito assombrosa. Ele diz: a única coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ele traça, ele fala todas essas questões para poder incentivar, para poder chamar o povo a atenção daquilo que estava acontecendo ali, daquilo que estava, de uma certa forma, permeando no meio da igreja. E agora aqui, o autor da carta, nesses versículos que nós lemos aqui, a partir do versículo 32, ele começa lembrando dos sofrimentos passados. Ele começa falando que após eles terem conhecido, após eles terem sido iluminados pelo Evangelho, após eles terem conhecido Jesus, após eles terem tido conhecimento de que Jesus era o Messias, que tinha sido rejeitado pelos líderes religiosos, ele era de fato, de verdade, aquele que Deus tinha prometido. Após eles terem feito isso, conhecido isso, após eles terem recebido a luz da verdade e ter colocado nos seus corações e começaram a professar no nome de Jesus, aí a luta começou todo desencadeado de perseguição com relação a todo aquele povo a qual ele estava escrevendo a carta. Quando as pessoas não são iluminadas, quando elas não estão em Cristo, no mundo elas percebem. De forma nenhuma. Não vai haver perseguição. Elas estão em paz com o mundo, elas estão em paz, vamos dizer, estão vivendo uma vida normal de acordo com o mundo, tudo está tranquilo. No momento em que elas não são iluminadas, não conhecem a Jesus, não professam ainda a fé em Jesus. Mas na hora que essa pessoa é iluminada, na hora que ela conhece a verdade, na hora que essa verdade chega no coração dela, ela percebe que o mundo está perdido em ofensas e pecados. A luz se acende, a mente daquela pessoa se abre, e aquela pessoa percebe que há um Deus verdadeiro, que há um Deus justo, que há um Deus amoroso, e esse mesmo Deus foi aquele que presenteou Jesus para que fosse o único caminho, a única verdade, a única vida. Então a pessoa quando conhece, quando e ele vem fazendo essa exortação, ele vem ensinando. Então, na hora que realmente isso acontece, na hora que essa pessoa é iluminada e ela começa a professar, ela começa a vamos dizer, falar que Jesus é o seu Senhor, falar que Jesus é o seu Salvador, ela se identifica como cristão. E ao se identificar como cristão, aí os conflitos começam. Os conflitos vêm à tona. E sabe por quê, irmão? Porque há um complô. Há um complô do mundo contra aqueles que entregam suas vidas para Jesus. Há um complô do inferno, do diabo, para aqueles que entregam suas vidas para Jesus. Para aqueles que confessam o nome dele como Senhor e Salvador. Há um aparato de coisas que acontecem e se movem para que venha bater de frente com aqueles que conhecem a Jesus, que entregam suas vidas para ele. E tudo isso para derrubar, para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É muito natural que o verdadeiro crente, ele sofra perseguição. É muito natural. Aquele que conhece Jesus, que tem entregado sua vida para Jesus, ele sofre perseguição. Porque quando se está no mundo, quando se vive de acordo com as coisas do mundo, fala-se como o mundo, se veste como o mundo, caminha-se como o mundo, pensa como o mundo, está tudo muito bem. O mundo não vai perseguir, porque aqueles que estão no mundo são do mundo. Então o mundo não persegue quem é seu, de forma nenhuma. Mas na hora que essa pessoa, na hora que alguém professa o nome de Jesus, na hora que é iluminado com essa verdade, na hora que se torna um cristão verdadeiro, o mundo se revolta contra ele. E é exatamente isso, foi exatamente isso que estava acontecendo com essa igreja. E o autor da carta, ele vem falando desse assunto. Foi exatamente isso que ele estava tentando lembrar. Olha o versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O sofrimento foi grande. O sofrimento foi tenso.
fácil. Às vezes a gente fica dizendo, puxa vida, esse povo aqui, querendo desistir da presença de Deus, querendo saber, mas a perseguição não foi fácil não. Foi uma perseguição ferrenha. E eles lutaram contra sofrimentos e sofrimentos. Esse povo aqui, eles tiveram conflitos interiores, eles tiveram conflitos de autoridade, eles tiveram sofrimentos inimagináveis. Para que a gente possa entender aqui, a gente tem que mergulhar e ver que sofrimento eles tiveram, que sofrimento eles passaram. Não foi fácil. Versículo 33, olha o que ele vai dizer. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo sofreram, foram tratados. Eles sofreram de uma forma muito pesada, muito difícil. É interessante que, quando ele fala aqui que eles sofreram, eles foram expostos em espetáculo, a gente sabe muito bem de que cristão era jogado em arenas para os leões comerem. Eles eram trucidados em praça pública. Era um verdadeiro espetáculo toda a vida daquelas pessoas. Eles sofreram muitas coisas. As feras devoravam, comiam eles em arena assistindo como que assiste o futebol, vibrando, torcendo para que eles morressem. Então esses cristãos, eles sofreram isso. Eles foram chicoteados, flagelados, queimados vivos, decapitados, N sofrimentos. E não era fácil. O camarada, às vezes, ele se sentia tentado a negar a sua fé, com medo de morrer. E não era só ele, era toda a família. Toda a família. Então o autor ele vem chamando eles a se lembrarem disso. Olha, vocês foram participantes com os outros, porque muitos outros ainda sofreram também isso. Passaram pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores. Outros que já tinham sofrido também isso, então vocês foram participantes com eles. Então vocês não esqueçam, se lembrem. Eles estavam juntos, eles sofreram juntos. Muitos perderam as suas vidas. Então o autor ele vem lembrando isso a eles. E olha o que ele vai dizer no versículo 34. Depois de serem coparticipantes com aqueles desse modo, que foram tratados desse modo, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e imutável. É interessante isso aqui, porque na realidade ele está dizendo, se lembrem dos sofrimentos que vocês passaram, se lembrem que vocês foram expostos como espetáculos. Muitos morreram, muitos perderam suas vidas, mas os bens de vocês foram doados. Quando ele fala aqui, espólio, ele está dizendo, apesar de vocês terem sido escravizados, presos ou mortos, os bens foram levados, foram tomados. Então, embora tudo isso tenha acontecido, apesar de vocês terem perdido tudo, seus negócios, terem perdido empregos, rebanho de animais que tinham, enquanto tivesse feito tudo isso, vocês não desistam, vocês continuem. E mais aqui, no versículo 34, quando ele fala, apesar de tudo isso ter acontecido, entendam que vocês precisam se compadecer, ou seja, vocês se compadeceram dos encarcerados. Apesar de eles terem passado por tudo isso, não se esqueçam, se lembrem que em meio a todo sofrimento, vocês terem sido expostos, muitos terem morrido, sofrimentos inimagináveis, vocês ainda se compadeceram daqueles que foram encarcerados. Aqui uma coisa muito interessante, muito interessante, porque o sofrimento não era fácil, o sofrimento era difícil, mas ele ainda estava se compadecendo daqueles que também estavam sofrendo. Aqui, eu estava meditando nisso aqui, e eu me lembrei, às vezes,
Aqui é só abrir um parênteses na mensagem. Às vezes, a gente reclama por tão pouco. Às vezes a gente diz, eu estou passando por isso, estou passando por essa situação, a coisa está tão complicada, mas tem jeito, uma situação muito pior. Então, mesmo em meio ao sofrimento, vamos nos lembrar que existem pessoas em situações ainda muito pior, muito difícil. Aquelas pessoas, elas, em meio a toda essa perseguição, eles foram considerados criminosos e escórias da sociedade. Eles, no seu país, sendo escória. Na sua nação, eles sendo escória. Eles não eram nada, eles não eram ninguém. E por quê? Simplesmente porque tinham sido iluminados e estavam acima de todas as coisas, pregando e ensinando sobre o nome de Jesus. Eles estavam confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Então tudo isso, todas essas coisas que eles passaram, foi exatamente porque eles professaram o nome de Jesus. Depois de eles terem sido iluminados, depois de eles terem confessado. E sabe, irmão, às vezes olhando isso, observando isso, eu fico com o pé atrás quando se fala desse evangelho da prosperidade. Eu fico com o pé atrás quando se prega simplesmente que você tem que ser, que você, quando for ser crente, se você for fiel, se você der o seu dízimo, tal, e aquela história toda, você vai ser alguém feliz, você vai ter muita alegria, vai ter saúde, vai ter bens, vai ser próspero, vai ser rico. Eu fico com o pé atrás com essas coisas, porque a gente vê sofrimento aqui. A gente não vê aqui o camarada entregando a sua vida e vivendo um mar de rosa. Não, ninguém vê isso aqui. Ninguém percebe isso. É interessante que esse evangelho que se prega, esse evangelho próspero, de prosperidade, de curas que se pregam aí, é o que o mundo quer ouvir. É o que o mundo espera. Porque na realidade não se prega dificuldade. Não se prega que há pedras de tropeço, que tem espinho. Não se prega isso. Se prega que é um mar de rosa. E muitos se enveredam por caminhos assim. Muitos. Mas os iluminados, eles sofrem perdas irreparáveis. Quando nós olhamos para cá, a gente vê que eles perderam suas vidas, perderam suas identidades, perderam suas famílias. Essa perseguição aqui era pesada, foi pesada. O autor ele faz um lembrete para que eles ficassem firmes. Olha, não desistam. Isso aqui é um lembrete, preste atenção que vocês passaram, o sofrimento que vocês enfrentaram. Vocês foram colocados como em espetáculo pelo sofrimento de vocês. As pessoas vibravam por ver vocês sofrendo. Então não desistam. A perseguição na realidade era grande, e as lutas eram intensas, mas continue, não desista. Aquele que segue o evangelho, aquele que abraça esse evangelho, aquele que se ilumina com esse evangelho, ele tem uma vida transformada, ele tem uma vida restaurada, salva. Era isso que o autor estava aqui abrindo o leque para que eles pudessem entender. Eles haviam passado por muitas tribulações, e o autor chamava a atenção para isso. E no versículo 34, o autor ele faz uma afirmação. Ele vai dizer: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Tende ciência, muito interessante isso aqui, tende ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Um patrimônio acima daquilo que se espera. Um patrimônio melhor do que tudo que nós possamos imaginar, que nós possamos pensar. Vocês não só se compadeceram dos inocentes, dos encarcerados, vocês não só aceitaram com alegria a perda dos bens. E por quê? Porque vocês têm um patrimônio superior do que todos que vocês tinham. Ele vem
falando isso, ele vem lembrando isso, ele vem incentivando eles que, apesar de tudo isso, tinha algo melhor, tinha algo superior, tinha algo acima do esperado. O autor está falando essa afirmação para que eles recordassem e entendessem o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta coisa. O patrimônio que eles possuíam era bem maior do que um patrimônio terreno, do que aquilo que eles tinham, do que aquilo que eles tinham perdido. E isso fazia com que eles viessem a lutar mais, viessem a perseverar mais e não desistir da caminhada com Jesus. Porque mesmo eles tendo perdido tudo, mesmo eles tendo passado por tudo aquilo, havia um patrimônio superior e durável esperando todas essas pessoas que na realidade passaram por tão grande sofrimento. Jesus disse que nós devemos juntar pessoas nos céus, porque no céu, onde o tesouro é junto, o ladrão não rouba e nem a traça corrói. Aqueles irmãos, mesmo em meio à perda, mesmo em meio a tudo que eles tinham perdido, eles se compadeceram dos encarcerados, eles estavam encarcerados, eles aceitaram com alegria a perda dos bens, né? Dos espólios dos seus bens. E essa é uma atitude nova. Foi uma atitude nova. E era isso que o autor estava lembrando para ele. Mesmo em sofrimento, devemos ser benevolentes e ajudar aqueles que sofrem. Porque o nosso patrimônio é superior e durável. Amém? Porque Deus tem preparado isso para nós. Porque em meio a tanta dor, tantas coisas, Deus ele ainda lembra de nós, ele nos ama. Então o autor aqui ele está incentivando ele, fala, vocês não percam da lembrança de vocês. Não desistam. Não desistam. Porque mesmo em meio a tudo isso, há coisas melhores que esperam vocês. Há coisas superior que esperam vocês. Então, claro que o autor não está dizendo que o sofrimento dele foi fichinha. Foi o sofrimento, besteirinha, não. Não, foi sofrimento pesado, difícil. Mas ele está dizendo que há algo melhor que espera por eles. E sabe, se nós fizermos um paralelo entre o sofrimento e essa igreja sofreu, passou, e o sofrimento de Jesus é bem menor. Porque o sofrimento de Jesus foi intenso. Foi muito difícil para Jesus. E é isso que nós precisamos aprender e entender. Aqui no versículo 35, nessa última parte, o autor ele encoraja os hebreus, lembrando que eles têm um galardão. Ele vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Esse galardão está guardado, mas não se pode perder a confiança. Não se pode desistir. Não se pode parar. Quando Deus ele tem preparado algo, quando Ele prepara algo, esse algo é grande. E era isso que Ele estava incentivando, era isso que Ele estava querendo que eles atentassem para essa verdade. A perseguição é grande, é difícil, mas se lembrem, não se esqueçam. Vem luta, teve luta, ainda vai ter mais luta aí, não vai parar só nisso, mas olha aqui, presta atenção, olha o que está preparado para vocês. Era isso que o autor estava tentando colocar na mente e no coração daquela congregação. E nós precisamos, irmãos, nos lembrar das promessas. E ele também chama atenção para isso. Se lembre das promessas, versículo 36. O efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma promessa. Há uma promessa feita por Deus para todos nós. E isso ele ensina aquela igreja. E isso ele exorta aquela igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa de Deus, a vida eterna. A vida completa, a imortalidade. Deus tem prometido isso. Deus tem prometido a felicidade perpétua
com Ele para todo sempre. Deus tem prometido que essa promessa, ela se cumpriu em Jesus. Aqueles que aceitam, aqueles que professam Jesus, aqueles que foram iluminados pelo Evangelho, eles têm essa promessa guardada para si. É isso que Deus tem prometido. Agora, para alcançar essa promessa precisa de perseverança. E o que é perseverança? É não desistir, é continuar crendo em Deus, mesmo que tudo dê errado, mesmo que a situação seja contrária, mas precisa confiar nessa promessa de Deus de vida eterna para você. Era isso que ele vinha falando para aquele povo. Era isso que ele estava tentando ensinar. Não desistam, não desanimem, vamos prosseguir, vamos continuar. Há uma esperança. Vamos continuar firmes na fé, apesar dos obstáculos que se encontram pelo caminho, apesar das lutas, apesar do choro, apesar das dores, mas vamos continuar. Vocês vão conseguir, mesmo em meio a todo o opróbrio, tem algo melhor, tem algo guardado para vocês. Essa esperança, vocês não percam, continue. E sabe, irmãos, Deus, ele tem vontades que às vezes nós não entendemos. Talvez a vontade de Deus seja que haja sofrimento. Que haja sofrimento. Talvez a vontade de Deus seja que alguém esteja doente e fique doente e morra. A vontade de Deus. Quem vai mudar? Deus conhece todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. Talvez a vontade de Deus seja que haja perseguição. E era isso que estava acontecendo aqui. Tinha uma perseguição por causa do nome de Jesus. Como aconteceu com muitas pessoas no passado. Às vezes a gente olha e, puxa vida, mas será que Deus quer que alguém sofra assim? Olha para Jó. A história de Jó é um exemplo forte para nós. Às vezes Deus tem vontade que isso aconteça. Claro, ele tem os seus propósitos, que às vezes nós não conhecemos, nós não sabemos. A promessa de Deus está feita para nós, para aqueles que são filhos da fé, para aqueles que querem continuar, para aqueles que se esforçam, para aqueles que professam Jesus como seu Senhor e Salvador. A promessa de Deus está feita. A promessa de Deus está feita. Mas aqueles que voltam atrás, aqueles que desistem, aqueles que perdem o foco de Jesus, infelizmente, o que espera eles é o horrível juízo e fogo consumidor. Não porque possa ter caído aqui ou caído ali, não. Mas são aqueles que abandonam, são aqueles que apostatam na fé, são aqueles que desconsideram o sangue de Jesus, são aqueles que pisam o Filho de Deus, são aqueles que maculam e deixam para lá o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito da aliança. São para esses que não há mais perdão, são para esses que não há mais sacrifício. Mas o autor está dizendo: se lembre, não se esqueça, continue, persevere, porque há uma promessa. Há uma promessa. No versículo 37, o autor aqui ele faz uma referência à vida de Jesus, e ele faz uma citação de Abacuque capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. É isso aí que ele está dizendo. Ele está fazendo uma citação de Abacuque, o autor. E trazendo para nós, falando assim para nós, Jesus virá. Jesus vai voltar. Para trazer um fim à perseguição. Jesus virá para acabar de vez com o sofrimento da sua igreja. Ele estava dizendo aqui, estava fazendo essa citação, estava mostrando para eles: olha, aquele que disse que virá, ele vai vir. Então, não se esqueça
dessas coisas que eu falei? Porque Jesus, ele vai voltar. Ele vem. Mas enquanto Jesus não vem, aí ele fala no versículo 31, o meu justo viverá pela fé. Mesmo que Jesus demore a vir, o justo viverá pela fé. É isso que ele incentiva, é isso que ele ensina. Olha, ele vai vir, mas enquanto ele não chega, vivam pela fé, se mantenham na fé, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então ele vai vir, então vocês esperam, fiquem firmes, esperem com paciência, esperem. Pela fé o justo vive. Pela fé o justo vive, no sentido de que ele vai aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o que é mais importante, para que se alcance a promessa. Isso é um consolo. Em meio a tudo que ele estava passando, isso aqui é um consolo. Aguardem um pouco, dentro em breve, aquele que virá não tardará. Ele vai vir, ele vai voltar. Espere com paciência, porque o justo, ele precisa viver por essa fé. O nosso Deus da promessa, ele vai voltar, ele vai vir. Então vocês vivam pela fé, esperem nele, porque com certeza haverá dias de glória na volta do Senhor. Amém. E no versículo 39 o autor conclui, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Nós não somos os que retrocedem para a perdição, não somos. Nós somos aqueles que lutam, nós somos aqueles que vão chegar lá, aqueles que realmente vão querer salvar suas almas, aqueles que depois de terem sido iluminados, depois de conhecer a verdade, depois de participar da comunhão, depois de serem batizados, depois de terem professado o nome de Cristo, depois de ter feito tudo isso, nós vamos salvar nossa alma. Nós vamos salvar. Aqueles que retrocedem, que voltam lá atrás e fazem isso, eles fazem isso para a sua perdição. Porque quem volta se perde. Quem volta não acerta mais o caminho. Depois de rejeitarem Cristo, não há mais sacrifício pelos pecados. Depois de deixarem para lá, depois de rejeitarem Jesus, o caminho, a verdade e a vida, não tem mais retorno. Se apostatarem na fé, se deixarem de seguir. Mas a segunda parte do versículo 39, ele diz que somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqueles que se perdem para a perdição, desaparecem, somem na caminhada. Mas nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que vivem pela fé para a conservação da alma. Aquele povo precisava compreender, aquele povo precisava entender que eles tinham uma alma, como nós temos uma alma, e que essa alma precisa ser salva. E para conservá-la, é preciso permanecer na fé em Jesus, é preciso perseverar nos ensinos de Deus, é preciso caminhar com Ele, debaixo da graça dEle, porque Deus virá julgar todos. E isso é uma realidade. É uma realidade. Aqueles que viram as costas ao único que pode perdoar, ao único que pode salvar, a única coisa que ele pode esperar é o juízo. Mesmo aqueles que têm perdido tudo, se eles retrocederem, só vai restar juízo. O que Deus tem reservado para aqueles que são iluminados e recebem o Evangelho com alegria e vivem na graça de Deus é um patrimônio superior e durável. Esse é o nosso galardão.
cristãos que vivem na graça, que não desistem da caminhada, que perseveram mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a dores, eles são iluminados. E com certeza não haverá, de forma nenhuma, uma perda de suas almas. Amém? Amém. Então, irmãos, para encerrar, algumas lições para que a gente possa meditar sobre elas, para que a gente possa estar lembrando aquilo que o autor de Hebreus falou para aquele povo, e com certeza, claro, serve para as nossas vidas. Com certeza pode ser aplicada à nossa caminhada, sempre. Primeiro, devemos sempre lembrar de quem somos. Nós somos iluminados, somos servos, somos cristãos. Nós somos iluminados por esse evangelho que salva, por esse evangelho que transforma, por esse evangelho que nada mais é do que o nascimento, a vida e a morte de Jesus. E quando nós conhecemos isso, o nosso coração torna-se iluminado. Mas não iluminado por alguém qualquer, não, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos lembrar de quem somos e que somos passivos de sofrimento. Não se engane, mesmo que você seja um iluminado, mesmo que você seja um servo, mesmo que você seja um cristão, você é passivo de sofrimento. Porque o sofrimento, o povo de Deus sofre mais do que o mundo, porque o mundo ele não passa pelo sofrimento que às vezes nós passamos. Nós não podemos nos esquecer disso. Em segundo lugar, o sofrimento que passamos tem peso de glória. O sofrimento que nós passamos tem peso de glória, porque existe um patrimônio superior e durável. Isso é para peso de glória. Existe um galardão na eternidade esperando cada um de nós. Tem um galardão guardado para mim e para você. Então nós não podemos, de forma nenhuma, ver que o sofrimento é algo destrutivo. Não, é ruim, é claro, é doloroso, sofrer não é bom, mas ele tem um peso de glória. Tem algo bom te esperando lá com Deus para todo sempre. Uma coroa da vida, e aí? Muito melhor do que o que nós imaginamos aqui. Muito melhor. Em terceiro lugar, uma outra lição é que aqueles que se dispôs a nos salvar, em breve voltará. Jesus vai voltar. E isso é uma dádiva. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé nessa esperança. Mesmo que ele demore, ele virá. Porque a sua palavra não mente, a sua palavra é viva e eficaz e verdadeira. Ela não mente. Jesus vai voltar. E essa é o nosso credo de fé, a volta dele, vindo buscar a sua igreja gloriosa, vindo buscar aqueles que perseveraram, aqueles que não desistiram, aqueles que mesmo em meio a todo o sofrimento estavam lá, continuando, com o foco do Filho de Deus, Cristo Jesus. Amém. Quarto e último lugar, não retroceda, não desista. Quem desiste para a perdição própria. Aqueles que desistem da caminhada, eles são conscientes que estão desistindo, mas eles estão dizendo assim: eu não estou nem aí para essa graça, eu não estou nem aí para as coisas de Deus. É como se ele dissesse: eu não preciso. Mas quem persevera pela fé conserva a alma eternamente. Amém? Então que essa seja a nossa atitude. O autor de Hebreus aqui, ele estava incentivando a igreja a permanecer nessa firmeza, para que tivesse salvação, para que eles recebessem na realidade um patrimônio durável. Olha, é duro, é sofrimento, batalha, mas permaneçam firmes, porque o que espera vocês é muito maior do que o que você pode imaginar. Amém? Então que a gente possa se manter firme nessa esperança, nessa certeza, porque o nosso Deus é o Senhor do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé.